interessante, muito interessante isso que nós vamos falar agora. Às vezes nós observamos pessoas dizendo que frequentam lugares esotéricos, espirituais. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui lá, a pessoa falou tudo da minha vida, coisas íntimas. Você já escutou isso? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, olha, a pessoa tirou a carta, mas ela falou, mas ela bateu em cima. A carta é só uma maneira do teu inconsciente com o seu divino, com a intuição, falar. Como as runas, as cartas e outras coisas, né? E nós ficamos assim, muitas vezes admirados com o dom que uma pessoa teve de relatar informações confidenciais. A pessoa falou que ele tinha outra, eu não acreditei. Mas como pode isso? E a gente fica, nossa, como é interessante, como essa pessoa sabia isso e transmitiu esta verdade, esta veracidade. A gente fica meio, nossa, né? E é interessante que essas pessoas que ficam de boca aberta dizem assim, isso é mediunidade. É mediunidade. Ou a pessoa tem o dom da revelação nas igrejas evangélicas, não é assim? Né? E é interessante que nós pensamos que essas pessoas têm esse dom só porque frequentam alguns lugares especiais. E você que não frequenta nada, né? Você acha que você está isenta dessa prática? Você acha que com você isso não acontece? Então deixa eu te falar uma coisa. A intuição é uma coisa muito natural e normal de acontecer, porque as pessoas às vezes não se dão conta. Quando acontece uma coisa, lá no fundo, se você entrar em você, mas parece que eu já sabia disso. Olha, eu já sabia disso. Parece uma coisa, porque, minha gente, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos essa habilidade que é a intuição. Todos nós temos esta capacidade de revelar, de falar coisas, de sentir as coisas, porque, de novo, intuição é sentir. No sentir, tem um exercício que eu vou te dar. Olha, um exercício simples. Olha para mim, tá olhando para mim? Tá bom. Um exercício simples de sentir. Quando você pega a sua mão direita e põe aqui atrás da sua mão esquerda, como você sente? O que você sente? Agora pega esta mão e coloca aqui atrás da nuca. Como você sente? Você precisa perceber que aonde você coloca as mãos, você sente uma coisa diferente. Não é a mesma coisa. E aí a gente começa o quê? Ampliar a nossa sensibilidade e habilidade no sentir. É gozado. Por exemplo, se você tira um anel e põe no outro dedo, você já sente a energia diferente. Né? Se você coloca um outro anel num outro dedo, você já sente a energia diferente. E assim, naturalmente, eu conheço muitas pessoas que vão visitar outras pessoas e dizem, você percebeu que a pessoa estava esquisita? Aí a pessoa diz assim, isso só na tua cabeça. Só você percebeu. E sem a gente perceber, nós estamos desenvolvendo esta habilidade que é o sexto sentido da intuição. Nós desenvolvemos tanto sentindo para fora, como sentindo para dentro. Então, todos nós temos esta habilidade.